Boa noite a todos. Estamos ao vivo, é isso? Na EPP? Boa noite, Lu. Que bom te ver mesmo no chat. Bianca, Sandra, só gente querida por aqui. Vamos iniciando então. Vânia, Renata, vamos chegando. Karen, boa noite. Oi, Thaís. Muito bom estar com vocês aqui também. Vamos aguardando para iniciar a nossa capacitação. Enquanto a gente não lota essa sala, vocês podem me contar de onde que vocês vêm, que cidade que vocês falam? Eu falo aqui da fria Curitiba, nesse momento 12 graus e nublado. De onde que vocês são? Me contem aqui no chat. Londrina, aqui pertinho, tá frio por aí também? Maceió, São Paulo, Porto Alegre, Niterói, Ribeirão Preto, que alegria! Salvador, Rio de Janeiro, que legal, que delícia. Sorocaba, Itatiba, Minas Gerais. Bom, acho que a gente pode ir começando. Bru, você consegue colocar para mim os slides para a gente iniciar a nossa conversa e a capacitação? Vocês me ouvem bem? Eu queria um retorno de vocês. Acho que sim, né? Se estão me respondendo no chat, é porque provavelmente estão me ouvindo. Ótimo, então. Vamos começar a nossa conversa, a nossa capacitação. Quero, antes de mais nada, agradecer o super apoio da EPP, que é nossa parceira, apoiadora, desde o início da campanha, né? Então, nós, da coordenação do Maio Fortacor, gostaríamos muito de agradecer. É uma excelente forma da gente finalizar o mês de maio, capacitando profissionais da parentalidade, da perinatalidade e podendo democratizar o conhecimento. Antes de mais nada, eu queria deixar o agradecimento, né, a EPP pelo espaço, pelo apoio, reforçar que todo o investimento de vocês será revertido para a campanha nacional do Maio Furtacor, que é uma campanha, como vocês sabem, né, autofinanciada, nascida na porta de uma creche. Então, eu me sinto lisonjeada de estar aqui hoje, nessa escola que eu admiro tanto, em meio de profissionais que eu também admiro tanto, compartilhando conhecimento. Quero dar alguns recados para vocês antes que a gente comece. O primeiro deles é que, como vocês sabem, hoje vocês estão aqui comigo, né, para a gente ter 3 módulos da capacitação, e amanhã vocês vão estar com a Patrícia nesse mesmo link, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, é o mesmo link. E na quarta-feira, a aula da Alessandra Reis sobre pré-natal psicológico vai estar disponível no webinar, né, no Hotmart, na plataforma Hotmart. Lá também vão estar disponibilizados todos os materiais de apoio que eu utilizei, que a Patrícia vai utilizar, certo? Amanhã a gente vai compartilhar tudo com vocês na plataforma. Para a gente não perder muito tempo, eu gostaria de começar. Ótimo, a transmissão está perfeita.
Combinado. Tem um outro recado, tá? Para as pessoas que ficarem até o final da capacitação hoje, a gente tem uma super surpresa e uma forma de retribuição pelo apoio que vocês estão nos dando. E então, vamos lá, aguardem, né, que nós vamos estar trazendo uma novidade no final dessa capacitação de hoje, do módulo de hoje, tá bom? Vamos lá, então. A intenção, né, um dos pilares do Maio Furtacor é que a gente democratize o conhecimento e que a gente consiga capacitar profissionais para que estejam cada vez mais habilitados para intervir em saúde mental materna. Então, vou me apresentar. Quero pedir a participação de vocês. Eu não estou habituada a dar aulas em que eu não vejo o rostinho dos meus alunos. Então, se vocês puderem participar pelo chat, podem fazer perguntas. Eu vou adorar conversar com vocês, tá bom? Não me deixem sozinha. Vamos iniciar, então, a nossa capacitação me apresentando. Né? Eu sou psicóloga, atuo na perinatalidade há alguns anos. Eu tenho uma dupla diplomação pela Universidade Paris 13, Sorbonne, e pela Universidade Católica de Pernambuco. Tenho especialização em psicologia da saúde hospitalar, em psicanálise, perinatalidade e parentalidade, e recentemente concluí a certificação sobre o psiquismo face ao nascimento na Paris Cité, certo? Acabei de enviar meu TCC para lá. Faço parte da Associação Internacional Lacose DBB e sou mãe do Gael, completou 5 anos sexta-feira, uma das idealizadoras da campanha Maio Furtacor, juntamente com a Patrícia Piper, psiquiatra. Essa sou eu. Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês uma citação do James Heckman, que é prêmio Nobel de Economia e que consegue resumir muito do que nós estamos fazendo aqui hoje e do porquê da importância de se investir em saúde mental materna. Ele nos diz: nós podemos optar por investir precocemente para reduzir as desigualdades e evitar os fracassos, ou nós podemos enfrentar as consequências e agir posteriormente, quando se tornarem mais desafiadoras e dispendiosas a serem minimizadas. A gente vai para o módulo 1, então. Afinal, o que é saúde mental materna? Né? Trouxe para vocês a definição do que a OMS traz como sendo saúde mental, né? Que é caracterizado como estado de bem-estar, em que o sujeito reconhece suas próprias capacidades, é capaz de lidar com o estresse cotidiano, desempenha um papel produtivo e significativo e contribui de forma positiva para a comunidade em que ele está inserido. Quando a gente fala de saúde mental materna, a gente aplica o conceito da OMS de saúde mental no campo perinatal, que vai aí da gestação até o primeiro ano de vida do bebê, certo? Então, a saúde mental perinatal, ela vai se referir ao período, se refere na saúde mental das mães e dos pais durante o período que engloba a gravidez até o primeiro ano do pós-parto. Sabendo que o primeiro ano, o ciclo gravídico puerperal, né, da gestação até o primeiro ano do pós-parto, é um período de maior suscetibilidade a adoecimentos, transtornos mentais, em todo o ciclo vital da mulher, certo? Então, nós falamos de saúde mental perinatal não apenas restrita às mães, no entanto, a prevalência de transtornos mentais no ciclo gravídico puerperal, que diz respeito ao corpo que gesta, né? Ele engloba da gravidez até o primeiro ano do pós-parto. E por que a saúde mental materna é um problema de saúde pública? A gente vai ter algumas discussões bem importantes aqui hoje, né? Eu gosto muito, a gente se inspira bastante, né, no trabalho de organizações internacionais que já estão há muito mais tempo nessa luta, como, por exemplo, a Global Alliance for Maternal Mental Health, onde eles criaram, né, a campanha Everyone Business. Ou seja, eles trazem fortemente esse apelo para conscientizar a população, isso no Reino Unido, tá, gente?
conscientizar a população de que a saúde mental materna é um assunto de todos, né? A gente sempre fala na campanha que enquanto a gente estiver falando, mulheres falando para mulheres, mães falando para mães, a gente não vai estar operando a mudança que a gente deseja, certo? Aqui eu deixei para vocês o site, né, da Maternal Mental Health Alliance, onde vocês vão poder entrar, acessar, né, a campanha deles, que é uma forte fonte de inspiração para nós no Maio Furtacor. A gente traz aqui alguns dados, também do Reino Unido, tá, gente? Acho que são muito similares na França atualmente, e quase um quarto das mulheres que morrem entre a 6ª semana de gestação e o primeiro ano do pós-parto morrem devido a fatores de saúde mental, certo? A gente vai discutir sobre isso mais à frente, vamos adentrar o campo do suicídio materno, mas eu estou trazendo algumas justificativas do porquê que saúde mental materna importa, tá? A gente tem a prevalência de mortes nessas primeiras 6 semanas de gestação até o primeiro ano do pós-parto, 77% câncer, epilepsia, sepsis, infarto, doenças cardíacas. Suicídio, 23%. A gente está falando de quase um quarto da prevalência, tá? Quando a gente fala de suicídio materno, esses são dados mais atualizados do Reino Unido. 1 a cada 7 mulheres que morrem nesse período do primeiro ano de vida do bebê morrem por suicídio. Tá? Então, a prevalência ela vai de 9 a cada 100 mil nascidos vivos, mães que morrem aí nas 6 semanas após o parto. Esse é um dos estudos que a gente referencia dentro dos nossos materiais da campanha, dentro dos nossos informativos, né, e que justificam o porquê da importância da gente conscientizar a população sobre a causa da saúde mental materna, né? Então, como mostram os dados, que são bem chocantes, o suicídio materno é uma das principais causas de morte materna durante o primeiro ano de vida do bebê, em países desenvolvidos, tá? A gente não está falando apenas de países em desenvolvimento. E o suicídio materno, como o suicídio em qualquer período da vida, ele é evitável se nós temos políticas públicas de rastreamento e intervenção. Mais à frente vocês vão entender qual que é o cenário no Brasil hoje e o porquê que nós estamos, né, a todo vapor tentando mobilizar a população, não apenas no Brasil, mas no mundo atualmente. Nós precisamos ter instrumentos de avaliação preventiva e cuidadosos, né, para fazer triagem, identificar as ideações suicidas, e isso é necessário que ocorra durante o pré-natal, né? A gente tem um pré-natal super bem estruturado em termos obstétricos, no entanto, a gente, no Brasil, ainda tem essa imensa lacuna no rastreamento e nas intervenções, né? Então, a gente precisa das ferramentas. De acordo com os guidelines da OMS, todas as mulheres grávidas devem ser investigadas sobre as suas condições prévias de saúde mental para identificação de fator de risco e proteção, né? Então, também é necessário que essas mães sejam monitoradas e apoiadas pelo menos nos 12 meses após o parto, o que não é o que a gente assiste acontecer, né? A gente vê um grande acompanhamento muito próximo da mulher quando ela está gestante e um limbo de invisibilidade ali no pós-parto, onde a gente abre uma janela de risco muito grande. Qual que é o cenário das políticas públicas de saúde mental perinatal no Brasil atualmente, gente? Nós não temos políticas públicas específicas de saúde mental perinatal, não temos um programa, um protocolo, guias de saúde mental perinatal dentro do SUS. Né? O que nós temos é fragmentos de políticas públicas que englobam e dialogam com a saúde mental perinatal, né? Como o Programa de Humanização do Parto e Nascimento, a Política Nacional de Atenção Integral à Mulher Negra e a Rede Cegonha. Um dos objetivos da campanha Maio Furtacor é atuar na pesquisa e na estruturação de ferramentas
né, dentro da capacitação de profissionais do SUS também. Gosto muito dessa citação do Sylvain Messonnier, onde ele aponta que a política de saúde perinatal de um país é um indicador fiel do seu nível de civilização. Se a gente pudesse falar do Brasil, a gente está altamente decivilizado, né? Então, precisamos investir nesse campo. Aqui eu compartilho com vocês as recomendações da OMS sobre os cuidados maternos e neonatais. Esse é um guideline de 2022, tá? Onde a OMS traz as recomendações para uma experiência pós-natal positiva. Se vocês verem, esse material vai estar disponível, tá, na plataforma do Hotmart. Se vocês forem ver, é que aqui, não sei se eu consigo aumentar um pouquinho. Peraí. Eu vou desligar minha câmera para vocês verem melhor. Peraí. Aqui, não sei se está dando para ler. Prevenção e identificação precoce das condições de saúde mental das mães, tá? Então, orientação para uma experiência pós-natal positiva envolve rastreamento e encaminhamento de transtornos mentais perinatais, certo? Dentre as recomendações da OMS sobre os cuidados maternos, eles estão, né, sendo fortemente enfáticos na importância da triagem de transtornos. Obrigada, Bruna. A importância de triar os transtornos mentais comuns do pós-parto, né, como forma de aumentar a equidade, especialmente quando há programas para manejar as condições que são detectadas. Aqui, se vocês forem ver, intervenção de saúde mental, olha o que eles colocam: triagem para depressão e ansiedade no pós-parto. Ponto. A triagem para depressão e ansiedade pós-parto, com instrumento validado e recomendado, deve ser acompanhada por serviços de diagnóstico e tratamento para mulheres com triagem positiva. Então, eles estão falando de encaminhamento também, né? Não apenas triar, mas ter estruturação na atenção para o tratamento. Prevenção de depressão e ansiedade pós-parto. E aí a gente vai para os grupos, né? Intervenções psicossociais ou psicológicas durante o período pré e pós-parto são recomendadas para prevenir a depressão e a ansiedade do pós-parto, tá? Então, a gente precisa pensar em alternativas, né? E seguir aí as recomendações para que a gente diminua a prevalência dos transtornos mentais perinatais no nosso país. Eu trouxe mais à frente, a gente vai falar desses índices, mas são muito impactantes. Tem algumas questões muito específicas da população brasileira, que é o alto índice ainda de analfabetismo dentre as mulheres, né? E a maioria das ferramentas de triagem, escalas de rastreamento, são de autorresposta. Então, a gente precisa adaptar o manejo, então, para que os grupos minoritários não fiquem de fora, tá? O que leva à desigualdade e à dificuldade do rastreio dessas prevalências, né? Então, quando a gente fala de fatores de risco para transtornos mentais perinatais, mulheres que estão em vulnerabilidade social são mulheres que estão mais suscetíveis. Então, mulheres em vulnerabilidade social, mulheres negras, né, grupos minoritários que não são minoritários, né, assim como mulheres expatriadas, vítimas de violência doméstica ou sexual. Todos esses grupos estão mais suscetíveis, tá, a desenvolverem transtornos mentais perinatais, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui as perguntas. Viviane falando. O Brasil está triste nisso. Olhando a nova cartilha da Deitan, já tenho uma ideia de como tratam o tema. Estamos avançando de algum modo, né? Mas esses avanços, eles não são expressos, envolvem, né, tudo que vai envolver política e que vai envolver mudança, são mudanças a longo prazo, né? Mas vocês que estão aqui conosco hoje já são atores aí desse processo de mudança, na medida que vocês vão pulverizar essas informações por onde vocês forem, né? Esse é o desejo. Não teve o desmonte da rede Segônia.
Quero saber se vamos ter acesso aos slides. Vocês vão ter acesso aos materiais que eu trago nos slides, tá? Todos os PDFs de todos os estudos que estão citados aqui vão estar disponíveis na plataforma, tá bom? Então, quais que são os impactos da saúde mental materna precária a curto e longo prazo? Sim, Patrícia, sem dúvida. Vou falar um pouco mais à frente sobre burnout parental, e sim, as mães atípicas, elas são mais suscetíveis pelo grau elevado de estresse, tá bom? Mas mais para frente eu respondo melhor tua pergunta. Trouxe para vocês um guia da OMS, que eu consegui, inclusive, traduzir para colocar lá no Hotmart, tá? Para vocês, quem não lê inglês, está traduzido, eu traduzi para vocês. Tá? Guia da OMS de 2014, com as orientações, né, sobre a saúde mental materna nos países de baixa e média renda. Ou seja, nós nos enquadramos aí. O que eles vão dizer para nós? Apesar de ser um direito básico de toda mulher, importante para o bem-estar psicossocial e de seus filhos, o reconhecimento da saúde mental materna não tem sido uma prioridade nas agendas de saúde de muitos países de baixa e média renda. Né? Então, essa citação resume muito qual que é o cenário atual do nosso país. Tá? Aqui eu traduzi um gráfico que consta nesse material de 2014, certo? Eu traduzi para vocês hoje, para poder, em primeira mão, a gente facilitar o acesso de quais são as ações sugeridas, tá, pela OMS para os cuidados integrativos da saúde mental materna na atenção primária, tá, gente? Então, as intervenções que são sugeridas e, né, indicadas são avaliação de fatores de risco para problemas de saúde mental, identificação de mães de alto risco, acompanhamento com visitas frequentes. Isso é algo que, por exemplo, na França, eles já têm muito bem estruturados, tá? Que com 8 semanas de pós-parto, não tenho certeza se são 8 ou se são 6 semanas de pós-parto, uma enfermeira obstetra vai até a casa da puérpera avaliá-la e rastrear para depressão pós-parto e sintomas de transtornos mentais perinatais, tendo em vista que uma puérpera que está deprimida raramente vai sair da sua casa e buscar auxílio. Então, eles têm essa busca ativa em alguns países, como a França. Né? Então, acompanhamento com visitas frequentes, avaliação continuada e repetida nas visitas seguintes. Tá? Apoio psicossocial, eles colocam ênfase na terapia cognitivo-comportamental, encaminhamento adequado para especialistas, caso necessário. Né? O que eles indicam como forma de melhoria da saúde mental materna pré-natal? Avaliação de todas as puérperas, apoio psicológico e encaminhamento, se necessário, acompanhamento regular do crescimento da criança, avaliação e suporte de acompanhamento contínuo. Essas condutas melhoram a saúde física e mental das mulheres e das crianças, certo? Algo que eu fiquei extremamente feliz de rever esse material é que intervenções a nível coletivo, tá? Eles citam aqui campanhas de arrecadação e conscientização entre as mulheres para detectar sinais de perigo. E aí o Maio Furtacô entra exatamente aqui, gente. A gente já está seguindo aí, né, as orientações da OMS para a melhoria da atenção à saúde mental perinatal. Então, dentre outras condutas, a promoção do bem-estar psicossocial materno, grupos de apoio social para mulheres grávidas de alto risco, incluindo meninas adolescentes, né, gravidez na adolescência, maior apoio legal e social contra a violência, e uma verdadeira epidemia no nosso país, a questão da violência contra a mulher, implementação de políticas de educação e emprego para as mulheres, né, porque renda é fator protetivo de saúde mental materna. Ações a longo prazo, né? Incorporação da saúde mental materna na agenda da saúde geral é o que nós estamos tentando fazer ao implementarmos projetos de lei estaduais, federal, em breve, né? E municipais.
alocação de financiamento e recursos para a saúde mental materna, redução da lacuna entre os recursos disponíveis e os necessários para diminuir a carga causada por problemas de saúde mental materna, políticas aprimoradas para a educação e emprego das mulheres e prevenção da violência. Né? À medida em que a mulher tem autonomia financeira, ela está mais protegida contra a violência doméstica e sexual. Tá? Assim como a construção de evidências, a gente trabalhar em pesquisa. Então, são muitas vertentes aí para a gente ir, aos poucos, transformando o cenário. Trouxe para vocês, esse, inclusive, é o material que a gente usa como referência na campanha 2023 do My Furtacor. É um material disponibilizado pela Global Alliance, que eu estava falando para vocês agora há pouco, né, que é o maior consórcio de pesquisa em saúde mental perinatal, fica no Reino Unido, tá? E aqui, nesse pictograma, eles conseguem, e a gente reproduziu com tradução livre para o My Furtacor, eles conseguem deixar de uma forma muito educativa quais que são os impactos dos transtornos mentais perinatais na mulher e na criança. Esse tipo de estudo ele é bastante controverso em alguns pontos, tá? Do ponto de vista que, como forma de educação e de psicoeducação da população, chama a atenção e traz também, chama a atenção das autoridades públicas, quando a gente coloca que uma saúde mental precária materna vai impactar nas gerações seguintes. Então, isso, gente, faz com que as autoridades se comovam e disponibilizem de recursos financeiros e investimento no que a gente busca, né? No entanto, também estigmatiza a mulher e culpabiliza. E a gente também já está nesse lugar, né, lutando para sair dele, que é essa sombra de que tudo é culpa da mãe, tudo é culpa da mulher. Então, ele é um estudo muito controverso, mas necessário, né? A gente, dentro do Maio, utiliza esse estudo não para culpabilizar a mulher, mas para responsabilizar as autoridades públicas, certo? Não sei se vocês já tiveram acesso a esse cartaz, mas ele está disponibilizado no nosso site, no nosso material de campanha, em português, tá bom? Traduzindo agora para vocês, né? O que uma saúde mental materna precária tem de consequências para a gestação, né? Então, a gente ouve, por exemplo, o bebê está com com restrição de crescimento intrauterino, não há o que fazer. Sim, há o que fazer. Né? É sabido que restrição de crescimento tem a ver com altos níveis de estresse, tem a ver com altos níveis de ansiedade. Então, se a gente atua na prevenção e no rastreamento, a gente trata adequadamente essa mulher. Então, por exemplo, os desfechos de prematuridade reduzem, tá? E aí é importante esse tipo de estudo para que a gente consiga dialogar com as autoridades, né? Risco de prematuridade, risco de pré-eclâmpsia, risco aumentado de desnutrição, baixo peso ao nascer. No pós-parto, dificuldades da amamentação, nutrição, cuidados precários do bebê, tá? E isso a gente sabe que é real e é um impacto que nós podemos sim atuar na medida em que a gente cuida da mãe, essa mãe cuida melhor, tá? Quando nós estamos falando da infância, risco aumentado de mortalidade, risco de baixo peso ao nascer, né? Baixas taxas de aleitamento materno exclusivo, problemas de vinculação e quebra de vínculo entre mãe e criança. Na primeira infância, a gente está falando, né, de baixo peso, risco de problemas de perda de cognição, de pobre cognição, né, desenvolvimento cognitivo, impactos no desenvolvimento cognitivo. Eles falam até de episódios de diarreia, tá? E baixa imunidade durante a infância. Na adolescência, altos índices de suicídio, né, riscos de transtornos mentais durante a puberdade, certo?
Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse material, eu explico certinho para vocês. Mas acho que ele está bem autoexplicativo. Vão conversando comigo para eu não ficar sozinha aqui, tá, gente? Continuando a nossa conversa do porquê que é importante que a gente invista em saúde mental materna e que a gente tenha uma campanha como o Maio Furtacô e esteja capacitando profissionais como estudantes, como vocês que estão aqui com a gente hoje. Esse é um estudo referência do consórcio inglês, que é um estudo referência onde, a partir desse estudo, eles conseguiram implementar políticas públicas de saúde e ter verba para isso, certo? Então, o governo do Reino Unido encomendou um relatório em 2014 para estimar qual que seria o prejuízo para a economia britânica dos transtornos mentais comuns perinatais, tá? E pasmem, 8,1 bilhões de libras por ano. Né? Vou até fazer o cálculo aqui, quanto que sai isso em reais, tá, gente? 8,1 vezes 7,5, acho. Bom, em torno de 60 bilhões por ano, tá? É o custo dos transtornos mentais perinatais no Reino Unido. Eles calculam esse custo. Juliane, nós temos dados e eu estou trazendo para vocês já já. A gente tem um estudo de 2022 com dados brasileiros, o primeiro estudo com dados brasileiros. E a gente vai, a partir de agora, utilizar esses estudos para justificar as políticas públicas que o Maio Furtacô está tentando reivindicar, né, com a campanha. Esses custos relacionados aos transtornos mentais perinatais, eles incluem as despesas com atendimento médico, eles calculam, né, medicamento, terapia, internação hospitalar, cuidados com a criança, suporte social, perda de produtividade no trabalho, então eles vão calcular o equivalente, né, devido ao afastamento laboral, em virtude de transtorno mental perinatal, impactos nas relações familiares, adições, entre outros, né? Então, eles vão trazer os efeitos também no desenvolvimento infantil e consequências ao longo da vida. Então, é um estudo muito pioneiro, que pauta uma série de ações no mundo, tá? E serve de justificativa para uma série de pesquisas e ações em saúde mental perinatal no mundo. Juliane, respondendo sua pergunta, a gente tem, em 2022, o primeiro estudo, tá, sobre os custos da depressão e ansiedade perinatal. Não englobam todos os transtornos perinatais, como o estudo inglês, vai se ater mais somente à depressão e ansiedade no Brasil, tá? O custo da ansiedade, esse estudo foi feito pelo mesmo consórcio, tá? Por uma pesquisadora portuguesa, que faz parte do consórcio inglês. Eles conseguem calcular que o custo para o Brasil ao longo da vida de ansiedade e depressão perinatal equivale a 26 bilhões de reais ao longo da vida, tá? Então, esse é o primeiro estudo que a gente tem, quantitativo, que consegue aí monetizar qual que é o prejuízo para a economia do Brasil, tá? Sendo que esses custos incluem os custos associados a uma pior qualidade de vida, o equivalente a 2,65 bilhões de dólares, perda de produtividade, né? Afastamento, desemprego, 2,16 bilhões, e cuidados hospitalares, meio bilhão. Quando esses custos estão associados ao suicídio materno no Brasil, o custo aumenta para 4,93 bilhões, tá, de dólares. Os resultados desse estudo ilustram a justificativa econômica para o investimento nessa área. Então, um estudo como esse, né, é uma super referência para justificar a necessidade de investimento na saúde mental materna no nosso país. Esse é o primeiro estudo que estima os custos dos problemas de saúde mental num país de baixa ou média renda, tá? Porque os que a gente tem estão ali na Europa, né, no Reino Unido, na França. Nós vamos passar agora para o segundo módulo,
Antes da gente passar para o segundo módulo, vocês têm alguma dúvida desses dados que eu estou trazendo para vocês? Interajam comigo. Deixa eu tomar uma aguinha. Todos esses estudos vão estar disponibilizados lá na plataforma Hotmart, tá? Vamos passar, então, para destrinchar um pouquinho sobre os adoecimentos mentais perinatais, tá? Eu queria saber, antes da gente dar prosseguimento, saber mais ou menos qual que é a profissão de vocês. Sim, Patrícia, pode sim ser aplicado em agente de saúde. Mais para frente eu vou apresentar a EPDS para vocês, tá? Nada, Michele, a gente tem que compartilhar conhecimento. Digam para mim qual a profissão de vocês para eu tentar adaptar um pouco o conteúdo, assim. Quero saber quais que são as profissões. Psicóloga, estamos entre colegas. Nutricionista, arte terapeuta, psicóloga. Legal, legal. Mentora parental. Ótimo. Então vamos. Olha, fisioterapeuta osteopata, que legal. Paciente, olha que ótimo. Estudando perinatalidade. Ótimo. Gente, quem não é da área psi e achar que eu tô pegando pesado nos termos ou tá difícil de acompanhar, pode mandar mensagem que eu explico tintim por tintim, tá? Eu gosto de ser bem didática quando eu estou ensinando. A gente precisa ter um conceito, né, em mente para compreender todos os desfechos e o porquê que a gente está diante de um problema de saúde pública. A gente precisa entender qual que é a psicodinâmica do ciclo gravídico puerperal, tá? A gente chama de ciclo gravídico puerperal, gestação até 1 ano de vida do bebê. Gestação, parto, puerpério, tá? O ciclo gravídico puerperal, ele vai ter uma psicodinâmica muito específica, onde a mulher, né, a pessoa que gesta, passa por mudanças complexas no metabolismo, acrescida de profundas mudanças no cérebro, tá? Um processo veloz de neuroplasticidade, um processo de reconstrução identitária, então, um processo subjetivo, né, de se reencontrar dentro da sua identidade, de quem você foi um dia, em quem você está se tornando. Isso é um processo bem complexo. Mudanças no papel social, né, e a campanha atua fortemente nesses questionamentos em volta do papel social, e reajustes intrapsíquicos e interpessoais, tá? Então, a gente está diante, nesse período da vida, que vai da gestação até 1 ano do bebê, a gente está diante de um processo intenso de mutação, né, de especialização do cérebro da mulher, e que traz aí algumas especificidades e que justificam a necessidade de uma atenção prioritária e específica para esse momento, né? Eu trago essa imagem para tentar ser bem didática com vocês em termos da fisiologia do ciclo gravídico puerperal, sabe? Trazendo alguns números para que a gente consiga entender qual que é o impacto das transformações que ocorrem no organismo da mulher, tá? Então, durante o processo da gestação, o processo gravídico, a mulher, né, o ser que gesta, o sujeito que gesta, ele tem um aumento de 50 vezes os índices, né, de estrógeno e 10 vezes de progesterona. Então, a gente tem ali, principalmente primeiro trimestre, eu digo que é uma grande TPM, né, essas alterações, labilidade emocional muito acentuadas em virtude dessa organização fisiológica, né, hormonal, e que não é pequena, gente, 50 vezes, 10 vezes mais, na medida em que, no pós-parto imediato, esses índices, né, que fazem o quadro do blues puerperal, que mais à frente a gente vai adentrar, caem bruscamente ao estado pré-gravídico. Então, isso é um fenômeno que não é sem impactos,
que torna, sim, a mulher mais vulnerável e mais suscetível. Alguns números que também me soam bastante importantes de compartilhar com vocês, né? Um útero não gravídico, ele pesa 60 gramas. O útero, após o parto, ele pesa 1 quilo. Então, veja a intensidade e a magnitude da transformação que um útero vive, que esse corpo vive, né? Um corpo gravídico, ele tem um aumento do fluxo sanguíneo entre 30% e 50% no sistema circulatório, tá? Tem 50% mais de sangue circulando nas veias dessa mulher. Eu costumo dizer sempre, né, para as minhas pacientes, quando eu estou dando aula, a mulher está alterada. Em várias camadas, tá? Há uma alteração imensa durante o fenômeno, né, gestacional e puerperal. Esse é um estudo que consegue comprovar, né, as alterações a nível cerebral de uma mulher durante o ciclo gravídico puerperal. É um estudo que analisou 2.000 mulheres, ele é um estudo de 2017, tá? É um estudo que avaliou 2.000 mulheres que foram submetidas à ressonância para calcular a espessura do córtex. Através dessas ressonâncias foi constatada a diminuição do volume do cérebro, alterações no hipocampo, né, que sugerem a perda de volume do cérebro, o que não é similar a uma perda de função, e eu explico para vocês logo mais, tá? As ressonâncias puderam comprovar, né, que houve alterações no hipocampo, que ele perdeu volume, mas que há um processo de especialização, um processo intenso de neuroplasticidade, onde vias neuronais estão sendo mais agilizadas e estão sendo mais vascularizadas para auxiliar no processo da matrescência, tá? Então, essas alterações no hipocampo, elas trazem como consequência aquilo que a gente chama da gestonta, né? O déficit cognitivo, a lentidão do processo cognitivo, essas alterações de memória, tá? Então, comprovando que há uma base biológica, né, cerebral nas alterações vividas. E por isso as expressões emocionais tão lábeis durante esse período, e por isso as expressões da cognição também demonstram falhas durante esse período, né? Então, o córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento, tomada de decisão, pelo controle emocional, ele passa por modificações, e essas modificações elas são capazes de preparar a mulher para ter empatia com o bebê, para se identificar com esse bebê e ter condições de cuidá-lo, tá? Então, é um estudo que consegue desenhar praticamente para a gente o que ocorre no cérebro de uma mulher durante o ciclo gravídico puerperal, e essas mudanças perduram até 2 anos do bebê, tá, gente? Então, fiquem atentos. É muito importante que a gente ressalte que essas alterações durante a matrescência no cérebro da mulher, elas são normais e adaptativas, tá? Elas refletem justamente essa capacidade do cérebro que está no período da matrescência se adaptar às demandas, como eu falei, se identificar o bebê, ler o comportamento do bebê, supor, eu acho que isso é cólica, eu acho que isso aqui ele está com soninho, tudo. Esse cérebro inteiro está se especializando para ser capaz de se adaptar ao bebê, tá? E aí a gente entra no enigma da puerperalidade, né? Falando de puerpério. A gente tem ali a Luana, puérpera de 6 meses, né? Tem mais puérpera por aqui, gente? Acho bem importante, quando a gente está falando de uma capacitação em saúde mental materna, trazer os aspectos, né, das definições do que é o puerpério. Segundo o Aurélio, é o período que se estende do parto até que os órgãos genitais e as condições gerais da mulher estejam normalizadas, tá? O que a gente vê na prática clínica, diante da psicologia, da psiquiatria,
é que esse puerpério ele é muito mais longo, como demonstra o estudo das ressonâncias magnéticas, né? Então, do ponto de vista médico, existem 3 puerpérios, tá? 3 etapas do puerpério. O puerpério imediato, do 1º ao 10º dia, o puerpério tardio, do 11º ao 42º dia, e o puerpério remoto, que é após o 43º dia. Quando a gente fala de saúde mental materna, a gente vai considerar o puerpério psíquico, né? Que é esse período de maior vulnerabilidade psicológica, havendo aí esse componente fortemente identitário, que provoca crises mesmo nessa transição de identidade. Eu gosto muito de trazer o conceito de comportamento esquizoparanoide, que é um conceito da Melanie Klein e que foi adaptado pelo Winnicott, que foi aluno dela, tá? Psicanalistas ambos, para o termo de preocupação materna primária. Gente, em francês, isso quer dizer folie maternelle. Ao pé da letra, loucura materna, tá? Então, é um período, como eu falei para vocês agora há pouco, que a mulher está alteradíssima. Né? Outro dia eu vi, inclusive, um vídeo, eu até cheguei a compartilhar no Instagram do Acolhedoramente, era a Tata Werneck conversando com a Sabrina Sato. E a Sabrina Sato perguntou para a Tata, Tata, você também teve aquele período do puerpério que você estava bem maluca, que você estava desconfiada de todo mundo, querendo pegar o teu bebê e sair correndo e não deixar ninguém tocar, achando que está em risco, ouvir o bebê, o choro do bebê quando está tomando banho, né? Tudo isso configura essa alteração que o Winnicott vai chamar de loucura materna, né? Para o português traduziram preocupação materna primária, mas que é um processo importante adaptativo para que essa mulher se alinhe, né, nos cuidados mais essenciais aí do bebê humano, que é o mamífero mais frágil, que nasce mais frágil e que demanda mais de cuidados, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre esses conceitos aqui? Querem me perguntar alguma coisa antes da gente passar para um próximo tema? Bom, vou dar seguimento. Então, gente, por muito tempo se pensou que a gravidez era protetiva da saúde mental materna e que estar grávida era um momento de plenitude, que era um momento que protegia o psiquismo da mulher para transtornos mentais. O que se sabe é que não, né? O simples fato, o ciclo gravídico puerperal, por si só, ele já é um fator de risco, tá? Para desencadear transtornos mentais. Donde a importância da gente estar compartilhando conhecimento, né? Da gente desromantizar a maternidade, da gente cuidar mais atentivamente e desenvolver políticas públicas de saúde que assistam à integralidade da saúde da saúde da mulher, né? Patrícia, puerpério psíquico, até quando vai? Olha, de acordo com o estudo de 2017 das ressonâncias magnéticas, as alterações a nível cerebral vão até 2 anos, tá? Então, pro DSM, a gente vai considerar que a saúde mental perinatal, né, os transtornos mentais perinatais é da gestação até o 1º ano. No entanto, a gente tem pesquisas que vão mostrar alterações até 2 anos, tá? Sabendo também que tudo que é humano e que envolve a subjetividade, a gente não pode colocar dentro de limites muito específicos de temporalidade, isso é arriscado, né? Gente, a capacitação, ela não pretende aprofundar nos transtornos mentais perinatais, porque senão a gente passaria aqui 10 horas, tá? Mas, para a gente iniciar discussões em torno de rastreio, né, de instrumentos de detecção e rastreamento de transtornos mentais perinatais, a gente precisa saber o que a gente precisa rastrear, né, e o que a gente precisa estar de olho, tá? Então, quando a gente está falando do psiquismo, né, diante do nascimento, trouxe para vocês um dado bem relevante, né, onde
Esses são dados franceses, tá? Mas que poderiam muito fortemente ser aplicáveis aqui. Uma mulher, ela possui 16 vezes mais chances de ser admitida em urgência psiquiátrica nos primeiros 30 dias de pós-parto do que em qualquer outro período da sua vida, né? Eles têm esses dados porque é um levantamento do número de internamentos em psiquiatria de mulheres nos 30 primeiros dias pós-parto. Então, aumenta em 16 vezes a prevalência. É muito grande, né, o risco de, nesse período do ciclo gravídico puerperal, uma mulher abrir um quadro de transtorno mental, tá? Elenquei aqui, tá, os 5 principais categorias para que a gente possa discutir. Lembrando que baby blues e burnout parental não vão configurar transtornos mentais, mas que são, como que eu poderia definir? São alterações, né, apresentam sintomatologias e que precisam ser bem cuidadas, porque se são muito severos, são fatores de risco para depressão, psicose, estresse pós-traumático, por exemplo, tá? Então, o baby blues, blues puerperal, na França eles chamam o baby blues de síndrome do terceiro dia, tá? Justamente porque o pico da oscilação hormonal e da labilidade emocional experimentada pelas mulheres que têm quadros de baby blues são entre o 2º e o 5º dia de pós-parto. Né? Isso faz com que, por exemplo, entre o 2º dia e o 5º dia de pós-parto, eu acompanhe bem de perto minhas pacientes, porque há uma labilidade bem severa. E se são mulheres que já têm histórico de transtorno mental prévio, a gente tem que ficar mais de perto ainda, tá? Porque a gente tem que ter muito cuidado para não ficar passando o rodo homogeneizador e dizendo 85% das mulheres têm baby blues e é isso aí, tudo é baby blues nos primeiros 20 dias. Quando, na verdade, a gente precisa estar muito atenta se são mulheres que já têm histórico prévio, porque se já tiverem, aumenta a possibilidade de que isso seja um quadro mais severo e seja, de fato, um transtorno mental, tá? Então, a gente tem que acompanhar a mulher muito de perto nesses primeiros dias do pós-parto, tá? Um outro fenômeno prevalente e muito pouco estudado no Brasil, e é um fenômeno que eu tenho dedicado os últimos tempos a estudar e aprofundar, é o do burnout parental, né? Em que nós temos um consórcio de pesquisa em mais de 48 países, e sobre burnout parental, e a prevalência nas mulheres, nas mães, é de 20%, 2 a cada 10, tá? Bruna, quanto tempo mais ou menos dura o baby blues? Bruna, isso vai depender um pouco, sabe? No Brasil, a gente considera 20 dias para estar mais atenta e acompanhando de perto, tá? Na França, por exemplo, que é onde surgiu o termo, quem criou o termo baby blues foi a Miriam Zeger, né, psiquiatra perinatal, psiquiatra da infância, pedopsiquiatra, né, e ela que criou esse termo em 1994. Eles consideram primeira semana, tá? Tayane, eu estou respondendo essa mesma pergunta. Aqui no Brasil, a gente fica mais atento nos 20 primeiros dias, a gente vai considerar 3 primeiras semanas do pós-parto como as mais lábeis e o tempo de organização hormonal, de estabilização desse quadro. Na França, eles já vão, que é onde surgiu o termo de baby blues, tá? Na França, passou de uma semana e a labilidade está muito severa, eles já consideram que é depressão perinatal, tá? Então, isso vai depender dos protocolos de cada país. Isabel me perguntando, o que você acha sobre a retirada da medicação para depressão durante a gestação? Tenho visto esse movimento em alguns casos e na minha consulta, que é de nutrição, oriento sempre a pensar com muito cuidado sobre mexer em medicação durante essa fase. Fortemente contraindicado, tá, Isabel? Mais à frente a gente vai falar sobre isso, quando a gente adentrar o campo da depressão perinatal, mas é fortemente contraindicado por justamente ser o período de maior vulnerabilidade a adoecimento mental e
desmamar a medicação no período perinatal aumenta enormemente a chance de reincidiva. É o que eu mais vejo no meu consultório também, tá, Isabel? É o que eu mais vejo, são profissionais da assistência obstétrica, materno-infantil, estimulando a retirada de medicações e agravando quadros que podiam ser abrandados por falta de atualização e de conhecimento. A Michele falando, esse terceiro dia me faz pensar nas oscilações hormonais e labilidade nas perdas gestacionais. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Um blues com o berço vazio, com os braços vazios, né? Se torna ainda mais intenso e o risco de que sim se abra um quadro de depressão pós-parto, né, perinatal, é muito mais elevado, tá? Eu vou falar mais à frente, mais especificamente do burnout parental, que é o meu campo de especialidade hoje, tá? Duas coisas que eu acho bem importantes para a gente pincelar sobre depressão perinatal é a prevalência, tá? Países como Brasil, França, Reino Unido, hoje a prevalência está entre 25% e 30%, tá? Então, é mais de um quarto, uma em cada quatro, 1,5 mulher a cada quatro, tá? Abrem o primeiro episódio depressivo. Frequentemente, é a primeira vez que uma mulher vai ficar deprimida na vida, tá? Inclusive, frequentemente, é a primeira manifestação da bipolaridade, do transtorno afetivo bipolar, tá? Que vai se manifestar muito por quadros de mania nesse período, uma superexcitabilidade, mulheres que não conseguem dormir de jeito nenhum, não conseguem parar quietas e tem essa hiperexcitabilidade, né? A Isabel falando, terceiro dia também quando está a descida do leite, a mulher está com a mama enorme e dolorida. Exatamente. Exatamente, Isabel. Quando a gente está falando de todos esses ajustes hormonais, que bom que você lembra também que tem não apenas o estrógeno e a progesterona em queda brusca, mas o aumento brusco da prolactina, tá? Então, a gente não pode desconsiderar. Por isso que quando a gente fala da assistência à saúde mental perinatal, a gente está o tempo inteiro falando de transdisciplinaridade. A gente precisa estudar toda a psicodinâmica, toda a fisiologia, tá, do fenômeno gestacional e puerperal, para conseguir atuar, fazer os encaminhamentos necessários, né? Falando um pouco sobre a psicose puerperal, né, que é a descompensação aguda do pós-parto. A prevalência é um transtorno raro, mas a prevalência não é tão pequena assim, é 1 a cada 2 casos a cada 1.000, tá? Então, a gente vai ter presença de delírio, de alucinações, de manifestações clínicas principais, 3 principais manifestações clínicas, né? A mania, a melancolia e o estado transtorno psicótico breve, né? Uma desorganização mental aguda nesse período. Normalmente, os quadros de psicose puerperal, eles são imediatos, assim. Essa descompensação, ela é no pós-parto mais imediato, o que faz uma confusão muito grande se os profissionais não estão atualizados, né? O pico de incidência da depressão perinatal vai ser entre 6 e 9 meses do bebê. Já o de psicose puerperal vai ser mais imediato, tá? Então, se vocês notam o comportamento de uma puérpera muito alterado, uma descompensação mental, mesmo nos primeiros dias do pós-parto, vocês podem suspeitar de psicose puerperal, tá? De ficar com um estado muito paranoico, tá? E o bebê, nesses casos de psicose puerperal, normalmente se torna um objeto persecutor, né? Então, é uma dificuldade muito grande da mulher estar aproximada desse bebê. Falando um pouco de TEPT, né, transtorno de estresse pós-traumático, é muito pouco abordado, mas bem prevalente, tá, gente? O estresse pós-traumático, ele é uma resposta psicológica anormal a um evento que foi interpretado e vivido como uma ameaça à vida. Normalmente, situações de violência, seja obstétrica, violência sexual, violência contra a mulher, né? As mulheres desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático. No Brasil, 1 a cada 4 mulheres sofrem violência obstétrica. Então, a gente está falando de uma prevalência muito grande e que a gente tem que estar atento se as mulheres que nós estamos assistindo viveram
violências obstétricas e se elas estão com sintomas sugestivos de TEPT, tá? Hannah, é possível baby blues ser mais sentido após 15 dias após o parto, quando aquele recém-nascido começa a mudar, cólicas, ou deve ser considerado algum outro fator emocional nesse caso? Olha, depende, mais uma vez, como eu disse para vocês. Aqui, a gente vai ainda considerar que com 15 dias após o parto, ainda está nessa regulação hormonal, tá? Ainda está dentro de um blues. Já em outros países, passou de uma semana após o parto, a mulher está com o humor muito deprimido, a gente já tem suspeita de depressão perinatal, tá? Óbvio que cada história é única e que a gente precisa, sobretudo, saber identificar quais que são os fatores de risco na história de cada mulher, né? Mulheres em vulnerabilidade econômica, mulheres imigrantes, mulheres vítimas de violência, mulheres com transtornos mentais prévios. Se a mulher já teve depressão antes, a gente tem que ficar muito atento no pós-parto, no primeiro mês, tá? Porque pode não ser um blues, pode ser uma recidiva, tá? Gente, como eu falei, né? A gente não tem como se aprofundar tanto na parte de psicodiagnóstico, né? Inclusive, a Patrícia tem muito mais prática e conhecimento e formação para isso dentro da psiquiatria, mas acho importante que a gente esteja atento a essas manifestações, tá? A frequência delas e as principais características. Eu tentei resumir ao máximo para que não fique tão difícil para quem não é da área da psicologia, tá? E em um só slide também para que vocês fiquem atentos e é quase que uma colinha, assim, sabe? De quando a gente está estudando para a prova. Tentei facilitar um pouco para vocês. Vou falar então um pouco, a gente vai adentrar no campo do burnout parental, que inclusive, dialoga muito com o surgimento do Maio Furtacor. Eu tenho cada vez mais aprofundado as minhas pesquisas e as minhas práticas dentro do rastreamento de burnout parental no consultório, porque pós-pandemia nós estamos falando aí de esgotamento muito frequente dentro do campo da parentalidade, tá? E que a gente precisa saber distinguir o que é um esgotamento mental na parentalidade do que é uma depressão. Porque muitas vezes nós vamos estar diante de mulheres e famílias que não estão deprimidas, eles estão esgotados, tá? E aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Bom, para quem não conhece, destrinchando um pouco o que é a síndrome de burnout, que hoje, desde o ano passado, na verdade, já faz parte do Código Internacional de Doenças, dentro do contexto do trabalho, tá? Então, a síndrome de burnout, ela é restrita ao mundo do trabalho, sendo definido, né, pelo Código Internacional de Doenças como resultado da exposição prolongada ao estresse excessivo, sem que hajam recursos compensatórios suficientes. Mais à frente eu vou explicar para vocês o que são os recursos compensatórios. Então, o consórcio belga de pesquisa sobre o burnout parental, eles fizeram um estudo que, a meu ver, ele é o mais impactante, o mais emblemático, e que eu gostaria que vocês saíssem daqui com esses dados, tá? Eles mediram grupo de controle com pais em quadro de burnout parental. O que eles encontraram? Fizeram um estudo comparativo do nível de cortisol, né, o hormônio do estresse, no couro cabeludo dos pais com burnout e no grupo de controle. O que eles encontraram? Pais com burnout apresentam 2 vezes mais índice de cortisol no couro cabeludo, e esse índice presente no couro cabeludo dos pais com burnout, ele é similar ao índice de cortisol encontrado em vítimas de violência doméstica e dor crônica. Então, quando a gente está diante de uma mulher, uma família, um homem que está nos dizendo, eu estou completamente esgotado, meus filhos, eu não consigo, né? A parentalidade está adoecendo mentalmente esses pais, a gente não está diante de alguém que está simplesmente se queixando.
E ter esse tipo de estudo faz com que a gente tenha dados o suficiente, informação o suficiente para entender quais que são os impactos do alto nível de estresse dentro da parentalidade, né? Então, existe o estresse habitual da função parental. Quem é pai e mãe aqui, acho que dá para levantar a mão, né? Entende que há um nível de estresse elevado na parentalidade, porque a gente se preocupa com o que os nossos filhos vivem e aquilo que pode ser que um dia eles venham a viver, né? Então, isso eleva imensamente o nosso nível de estresse, né? O cuidado é uma função estressora. E aí é importante a gente saber diferenciar o que é o estresse habitual do que é o burnout parental, né? Esses estudos desse consórcio belga, eles têm revolucionado o nosso próprio olhar dentro da atenção à saúde mental perinatal, tá? Não sei se esses índices chocam vocês, se vocês têm alguma dúvida sobre isso, podem comentar, tá, gente? Então, esse é a validação do inventório de burnout parental de 2017, então é bem recente, inclusive, que foi validado, né, o inventário como que fala, de rastreamento de burnout parental. A gente não tem em português ainda validado a escala, tá? Então, como que vai ser definido? Como que as pesquisadoras, né, desse consórcio definem o burnout parental? É definido pela exposição prolongada a um alto nível de estresse no campo parental, sem que haja compensação suficiente. E aí é bem importante que a gente entenda, mas Nicole, o que é compensação? Eu gosto bastante da forma com que, bem didática, que essas pesquisas têm tentado dialogar com a população, inclusive, tá? Sobre a questão dos fatores de risco com os fatores que compensam, que diminuem o estresse, tá? Eu vou traduzir para vocês entenderem essa balança, tá? Essa balança, ela define a etiologia do burnout parental, tá? Aqui a gente vai ter os fatores que aumentam o estresse. Ter um filho doente responde à pergunta da aluna que perguntou sobre pais atípicos, né? Então, ter uma criança doente ou com algum tipo de transtorno, ser muito perfeccionista, ter dificuldades em gerenciar o estresse, ser desorganizado, e a dificuldade de ter suporte conjugal. São fatores que aumentam, tá, o desequilíbrio e aumentam o risco do burnout parental. Já os fatores que vão diminuir o estresse são ter ajuda exterior, poder contar com seu companheiro, ter boas competências emocionais, né, ter recursos emocionais, aceitar seus limites e dos seus filhos, né? Eu acho belíssima essa imagem, porque muito do que a gente tenta manejar dentro da clínica, da psicologia, por exemplo, perinatal, parental, está desenhado aqui, gente, né? Como tratar burnout parental, né? Basicamente, equilibrando essa balança, tá bom? Quais que são os principais sintomas aí, né, do burnout parental? A gente vai poder elencar 4 sintomas principais, que é o esgotamento físico e emocional, dentro do papel parental, tá? O distanciamento afetivo dos filhos, essa sensação de estar fazendo tudo de forma robótica e automática. A perda de prazer na parentalidade. E a questão do contraste. Famílias, pais, mães em burnout, eles têm a sensação de eu não sou mais a mãe que eu fui um dia. Eu não sou mais o pai que eu fui um dia. Tá muito distante, tem esse contraste, sabe? Eu queria saber de vocês, se vocês observam isso dentro da atuação de vocês, se vocês já tinham entrado em contato com o conceito de burnout parental alguma vez. Vamos conversar um pouquinho? Bom, tá todo mundo quietinho, vou dar seguimento.
como que a gente chega até aqui, né? E essa é uma das justificativas da campanha, quando eu falo do burnout parental como um motor para que o Maio Furtacô tenha surgido, né? O tipo de parentalidade, o ideal parental, o ideal materno em específico, que a gente cultua, né? A Alessandra Reis, inclusive, né, tem o artigo, né, sobre a mãe exclusiva, o mito da mãe exclusiva e tudo, é justamente, né, o mito que a gente cultua, essa crença na nossa cultura, que faz com que esse alto nível de performance coloque as mulheres mães em esgotamento, tá? Então, essas pesquisadoras vão fazer um apanhado histórico de como que a gente chegou nesse nível de exigência. E é muito interessante, gente, porque faz total sentido o que elas falam, tá? Eu vou explicar para vocês, depois eu vejo as perguntas. Elas vão atentar para o fato de que a gente sofreu uma série de transformações sociológicas nas últimas décadas, que foram transformações que foram aumentando enormemente a pressão sobre as mães, tá? Então, as expectativas sobre a maternidade foram aumentando e a parentalidade foi ficando cada vez mais fiscalizada, tá? As tarefas cada vez mais complexas, os modelos educativos cada vez mais inconsistentes e inalcançáveis. Abre aspas, gente. A Isabelle Roscan, que é uma das pesquisadoras, né, belgas, ela é mãe de 5. Então, ela sabe do que ela está falando, tá? E eles elencam 3 fatores que contribuíram para que esse cenário de pressão sobre as mães, sobre os pais, aumentasse enormemente. O primeiro deles tem data, dia e hora para acontecer, tá? Elas identificam que na Convenção Internacional dos Direitos das Crianças, em 1989, foram escritos 54 artigos sobre os direitos e deveres dos pais. E a partir disso, criou-se essa maior pressão e essa maior fiscalização sobre o que um bom pai faz, o que é dever do pai, o que não é. Até 89, não havia essa fiscalização, inclusive jurídica e legal, sobre os deveres e os direitos, tá, da criança e os deveres dos pais. Não estou aqui, nem elas, para dizer que foi errado haver uma convenção protetiva dos direitos da criança, mas a forma com que isso enraizou algumas crenças e aumentou a fiscalização, né, inclusive essa pressão sobre o julgamento, né, do que é uma criança bem cuidada, do que é dever do pai, e socialmente isso se tornou um hábito, né, enraizado. Um segundo conceito que que enraiza bastante o estado de burnout mais prevalente atualmente foi o surgimento do conceito de parentalidade positiva, que vem após a publicação dos artigos sobre os direitos da criança, tá? Então, esse conceito de parentalidade positiva, que fica muito fluido, que a gente não consegue muito bem definir, elas têm alguns artigos onde elas tentam colocar uma série de adjetivos para que se identifique o que é uma parentalidade positiva. E é curioso que esses adjetivos, eles transitam todos entre estar sempre disponível, entre estimular constantemente, entre ser sempre positiva, e não há adjetivos que contrastem assim, né? Então, é uma série de adjetivos de difícil alcance mesmo dentro de relações que são humanas, né? E um terceiro ponto que elas trazem é a questão da psicologia do desenvolvimento, né? Uma série de teorias sobre o desenvolvimento infantil, muito europeias, muito específicas do pós-guerra, que, adaptadas a determinadas culturas, por exemplo, fazem uma má interpretação do que é o cuidado adequado. E colocam, principalmente as mulheres, estão aí os algoritmos do Instagram para provar, né, colocam principalmente as mulheres nesse lugar de extrema pressão do que deve ser feito e de culpa. Se a psicologia do desenvolvimento trouxe muito esse viés de sucesso ou fracasso da criança é culpa da mãe, resumindo um pouco isso, né? Psicanalistas homens, europeus,
falando sobre maternidade e atuando dentro dessas crenças que estão muito enraizadas ainda hoje, em 2023. Tá, gente? Deixa eu ver aqui as perguntas. Como diferenciar um esgotamento, estresse diário com burnout? A gente já vai ver, tá? Eu vou mostrar para vocês o diagnóstico diferencial, tá? Mas quando a gente está falando de esgotamento, é o sinônimo de burnout, tá, gente? Então, a gente tem que diferenciar o que é o estresse habitual do dia a dia com o que é esgotamento / burnout. Isso tem a ver justamente com a própria definição aqui, tá, gente? Que eu mostrei para vocês. Cadê? Exposição prolongada a um alto nível de estresse no campo parental. Então, para configurar burnout e esgotamento, precisa ser um nível de estresse muito elevado por um tempo prolongado, tá? Eu já vou explicar outros detalhes para vocês que vai fazer mais sentido. Fora o choque de gerações, avós julgando, falando o contrário da parentalidade positiva. Exato, a gente acaba ficando num limbo aí, e às vezes é um limbo arrogante, inclusive, né, de querer dizer para gerações anteriores que nós sabemos de tudo, quando isso não é uma disputa de quem está pior, né? Então, inclusive, características, lembra que eu coloquei aqui na balança? Características que aumentam o estresse e aumentam as chances de burnout é justamente dificuldade de gerenciar o estresse, a questão de ser muito perfeccionista. A questão do perfeccionismo, quando ele cola nessa crença da parentalidade positiva, gente, é ladeira abaixo. É ladeira abaixo, tá? Então, uma característica bem prevalente nas mães que sofrem de burnout materno é o perfeccionismo, tá? Isso são os estudos que estão demonstrando em mais de 42 países. Vou mostrar para vocês, tá? Outra pergunta. Perceba na clínica esse distanciamento do prazer na parentalidade e o esgotamento são muito relatados. Pois é, Michele, fique atenta, né? Dá uma estudada mais no burnout parental, porque as intervenções precoces são fortemente indicadas, né? E basicamente as intervenções em quadros de burnout parental são inclusão de fatores protetivos, mais rede de apoio, mais tempo para atividades prazerosas, né? Estruturar a vida de uma forma com menos pressão, com menos perfeccionismo, são protetivas, e o tratamento para o burnout parental vai por esse viés, tá? É psicoterapêutico e é uma questão sistêmica mesmo, familiar, de reestruturação de tarefas. Aqui eu trago o artigo sobre o burnout parental no mundo, né? Que examinou a prevalência de burnout parental em 42 países. O que eles acharam? Muda drasticamente entre os países, tá? A prevalência. E o principal, culturas individualistas, ou seja, o Ocidente, apresenta maior prevalência de burnout parental. Então, países e cidades, né, onde as famílias estão autocentradas e estão unicamente responsáveis pelos cuidados com as crianças, são culturas que estão mais propensas e que têm maiores prevalências de burnout parental, tá? Então, é muito triste constatar que nós estamos justamente nessa cultura e que a prevalência no Brasil, pelo menos, né, a gente não tem estudo especificamente do Brasil, mas pela nossa prática clínica, pela própria existência da campanha Maio Furtacor, pela solidão materna, pelo desamparo, pela invisibilidade, a gente constata que os índices são enormes no nosso país, tá? Fazendo o diagnóstico diferencial. Olha, a Hannah falando, acompanhei a apresentação anterior que fez no Maio Furtacor, mas seus sintomas confundem mesmo com a depressão. Isso. Aqui eu vou ter mais tempo de explicar para vocês a diferença, tá? Aqui a gente tem burnout no trabalho, burnout materno e depressão. Vocês vão ver que tem muita coisa parecida, mas aqui está o pulo do gato para a gente ficar de olho,
tá? Então, todos os quadros vão ter perda de energia e fadiga. Todos os quadros vão poder ter transtornos e alterações do sono. Todos os quadros vão ter ganho ou perda de peso, humor depressivo, ansiedade, culpa, irritabilidade. Tudo isso a gente vai poder ver, tá? Inclusive ideação suicida. No entanto, qual que é a diferença para a gente saber? Se essa mãe, vamos falar da mãe, se essa mãe consegue ter prazer nas outras atividades da vida e é só no campo parental que ela está esgotada, que ela não sente o menor prazer, que ela está no automático, mas se ela sai para o cinema com as amigas, ela vai no barzinho, ela faz uma viagem e ela revitaliza, a gente tem uma hipótese aumentada para burnout materno, tá? Porque em quadros de depressão, o rebaixamento da energia vital é em todos os campos, tá? Da mesma forma, o burnout no trabalho. O esgotamento está ligado ao trabalho, ao objeto de estresse, tá? Dentro do burnout, o esgotamento está ligado ao estresse. A depressão não tem a ver com estresse. Tem a ver com alterações de neurotransmissão, com uma série de fatores multifatoriais, né, que o transtorno de humor depressivo tem, e que impactam toda a vida. É você não ter energia vital para todas as outras atividades. Então, a perda de interesse e prazer pelas atividades cotidianas é em todas as atividades cotidianas. Já no burnout materno, é apenas configura apenas esse distanciamento afetivo dos filhos, tá? Eu não sei se ficou claro, mas o pulo do gato está em observar se nas outras atividades ou no próprio trabalho, tá? A mulher, por exemplo, falando da mãe, se ela consegue desempenhar e ter boas relações e se divertir e encontrar sentido em outras atividades, tá? Aí tá o pulo do gato da gente ficar de olho no burnout materno. Não sei se fui clara, se vocês tiverem mais alguma dúvida, tá? Uma outra questão é a gente diferenciar depressão pós-parto de burnout parental, burnout materno, tá? O burnout parental, burnout materno, ele pode ocorrer com o filho com 25 anos, gente, tá? Não é algo que é limitado ao período perinatal. Não é burnout perinatal o nome, tá? Inclusive, a prevalência, por exemplo, hoje, clinicamente falando, eu tenho muito mais pacientes chegando e testando positivo, né, no rastreamento para burnout parental com 3 anos, né, com a criança que já tem 3 anos, com a criança que tem 2 anos, que é justamente compatível com o próprio conceito do burnout parental, que é o estresse, alto estresse por tempo prolongado, né? Então, 3 anos é um tempo muito prolongado. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, para poder diferenciar do que é a depressão perinatal pós-parto, que vai ser gestação até 1 ano do bebê, né? Então, as pesquisas, normalmente, inclusive com burnout parental, não pegam populações antes de 1 ano do bebê para testagem, tá? Para os estudos, para não confundir com depressão perinatal. Como vocês viram, tem muito sintoma comum entre depressão perinatal e depressão pós-parto e burnout parental. Exaustão, irritabilidade, transtorno do sono. Mas é sempre importante a gente estar de olho no nível de estresse, né? No nível de irritabilidade que é em decorrência do estresse, tá? E aí eu pergunto para vocês, será que a gente pode falar de burnout parental no Brasil? Ou a gente precisa fazer uma adaptação para o termo burnout materno aqui, né? Porque a imensa maioria, quando a gente está falando de burnout materno, a gente está falando de mulheres que estão sobrecarregadas na tripla jornada, por questões de gênero. Sociedades patriarcais, onde o machismo está muito enraizado, e aí a gente cita o Brasil, a gente precisa se questionar se é adaptável, né? Eu posso falar da realidade de um recorte muito específico, Curitiba, um consultório privado, né, pacientes com poder aquisitivo alto, brancos. Eu vejo pais, tá? Estão chegando pais em burnout parental. 2 até agora.
mas a grande prevalência é em mães. E quando eu vejo o pai em burnout parental, isso o prognóstico é melhor, porque a gente trabalha, os protocolos de burnout parental indicam o trabalho no casal, né, na família ali, pai e mãe, durante 8 sessões. Porque são ajustes finos mesmo na divisão de tarefas que vão contribuir para o tratamento do burnout parental. Patrícia, a depressão perinatal não tratada pode durar mais tempo ou já se falaria em outro transtorno? Quando a gente fala de depressão perinatal, a gente está falando de gestação até 1 ano do bebê. E a depressão perinatal nada mais é do que um episódio depressivo. Eu vou trazer vou mostrar para vocês. Vou pular aqui um pouquinho para responder essa pergunta, tá? A depressão perinatal, a gente tem uma crença, se a gente não estuda e se aprofunda, tá? Mas no DSM, a depressão perinatal é um transtorno depressivo maior com características de início no periparto, tá? Então, passou de 1 ano, a gente está falando de transtorno depressivo maior, tá? E os sintomas são muito similares. Então, não é outra coisa. É transtorno depressivo, tá? Falando da questão do gênero, né? Esse estudo ele é bem interessante, porque ele vai examinar os impactos da diferença de gênero no burnout parental, tá? Então, eles vão examinar 900 pais franceses e ingleses, tá? E vão chegar numa conclusão que, na verdade, é bem óbvia para a gente, mas que é necessária que isso seja mensurado através de pesquisa, tá? Que a educação que reforça os papéis de gênero, por exemplo, tipificando as atividades de interesse que preparam as meninas mais para a tarefa parental do que os meninos, aquela coisa da menina brinca de panelinha, de trocar fralda e com boneca, e o menino de carrinho, né? E traz aí, desde a mais tenra infância, esse contraste de gênero, aumenta a prevalência de esgotamento entre as mães, tá? Porque está aí enraizando as crenças de que o papel do cuidado é da mulher. E aí está o pulo do gato quando a gente linka, tá? Maio Furtacô burnout parental, burnout materno, né? Algo interessante é que a forma que afeta homens e mulheres, pais e mães, é igual. Ambos referem exaustão, distanciamento emocional e perda de prazer na parentalidade. No entanto, as consequências mais nefastas são nos homens, tá? Porque há maior relato de ideação suicida e de fuga, né? O que justifica também, no nosso país, 5,5 milhões de crianças sem um registro paterno, né, na certidão de nascimento. Então, gente, resumindo, né, quais as principais características das mães que são mais suscetíveis ao burnout materno? Aqui é um pulo do gato para vocês ficarem super de olho, tá? Ó, Isabel, 2022 foi novamente um ano recorde. Você tem esse dado de 2022 para compartilhar, Isabel? Deve ter batido 6 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão. Compartilha com a gente. 4 características, tá? Sobre mães em burnout. Tem mais tendência a burnout materno. São mães que supervalorizam o papel materno, tá? Que se constituem a partir desse papel, né? Eu nasci para ser mãe, eu sempre quis ser mãe, eu vou me realizar sendo mãe, meus filhos são tudo, eu existo, eu vivo e eu respiro dentro da maternidade, tá? Isso é um sinal de alerta para a gente ficar atenta. São mães que vão a fundo dentro do papel parental e que não encontram brecha para compensação do estresse, tá? Elas falam em 3P: perfeccionismo, pressão e projeção. E aqui eu cito o artigo da querida Alessandra Raj sobre o mito da mãe perfeita, né? Essa projeção de que eu vejo nos meus filhos a minha realização pessoal, né? Eu preciso ser perfeita para não causar nenhum trauma, para não
deixar nenhum traço de responsabilidade se algo der errado, né? Então, esses 3 P's de perfeccionismo, pressão e projeção são características importantíssimas da gente estar atento quando a gente está diante de famílias, tá? De mulheres, de mães. São mulheres que acumulam pequenos estresses e que não vão compensando, tá? A acumulação de estresse provoca esgotamento. Lembrem daquela balança. Se a gente não compensa, e aí eu conto um caso que há umas 3 semanas atrás eu estava em Salvador apresentando uma palestra somente sobre burnout parental no simpósio lá da Ana Brandino, da campanha Maio Furtacor. E maio é um mês de bastante estresse para a gente que trabalha na coordenação, acho que todo mundo sabe, para os representantes também, né? E a palestra começava às 14h. E eu fui para a praia às 9h, porque eu estava em Salvador, afinal, eu ia desfrutar de alguma forma daquilo. E eu usei muito, foi uma correria para chegar no horário para a palestra, Luciana lembra muito disso, mas basicamente eu fiz questão, eu fui de cabelo molhado, né, com cara de praia, assim, dar a palestra, e falar mesmo desse lugar de quem está driblando o burnout no trabalho, compensando, né? Então, banho de mar antes de dar palestra é um bom exemplo de baixar o nível de estresse, né? Eu lembro que nesse mesmo dia a gente eu e a Amabile, fizemos uma reunião com 1001 Tretas, que estava convidando a gente para invadir o Instagram deles, e a gente fez a reunião com elas de biquíni na praia, né? Para tentar justamente desfrutar de algo que não vire somente trabalho, tá? Esse é um bom caso, eu acho, para a gente pensar, né, que a gente precisa compensar o nível de estresse e auxiliar as mulheres que a gente assiste, que a gente acompanha, que a gente trata, com recursos para balancear o nível de estresse, tá? E mulheres que lidam muito mal com a falha, né? Tem esse sentimento de insuficiência constante. Nesse quadrante, a gente pode resumir basicamente o retrato da maternidade brasileira atual. Então, desconheço mães, pelo menos de primeira viagem, que não estejam sujeitas ou flertando fortemente com o burnout materno no Brasil. Por isso que a gente precisa mudar a cultura e questionar esses papéis de gênero, tá, gente? E questionar a romantização da maternidade e tudo mais. A gente já passou, né, por esses dados, mas basicamente, né, relembrando que a depressão perinatal ela é classificada como um transtorno depressivo maior com início no periparto, né? A mulher precisa apresentar 5 ou mais sintomas de depressão durante o período de 2 semanas, tá? Para que se configure depressão pós-parto, mas nós temos ali, já vou mostrar para vocês os instrumentos validados e recomendados para isso. Ficar atenta nessa questão da tristeza persistente, da perda de interesse e prazer nas atividades gerais, tá? Da vida. Assim como um rebaixamento de energia vital, é como um carro sem combustível, sabe? Isso, às vezes, pode confundir com burnout, mas também é um sinal de alerta aí para a depressão perinatal. Existe tratamento possível da depressão perinatal sem medicação, mas a psicoterapia ela é essencial, tá? Justamente para que a gente trabalhe essas estratégias familiares, que a gente possa trabalhar questões comportamentais e também dessas crenças limitantes em torno da maternidade. Interromper o uso de psicotrópicos respondendo à pergunta feita logo no início, né, da nossa capacitação, na maioria das vezes, prejudicial e desnecessário, principalmente para mulheres com transtornos mentais graves. Quando não tratada, a depressão perinatal ela pode evoluir para o suicídio e infanticídio, né? Esses são desfechos totalmente evitáveis e por isso a necessidade da gente investir em políticas públicas, né, para estruturar protocolos dentro do SUS para atenção à saúde mental materna. Como eu disse para vocês, o pico de incidência da depressão perinatal é entre 6 e 9 meses do pós-parto, um período em que a mulher está mais desassistida, né?
que ela não vê mais o obstetra toda semana, não vê a doula, não vê mais ninguém, está voltando ao trabalho, introdução alimentar, então tem uma série de fatores que vão também aumentando essa sobrecarga e que fazem a gente ficar nessa dúvida se é depressão pós-parto ou se é burnout, tá, gente? Quando a gente fala da incidência no Brasil, essa prevalência aqui, esses dados, eles são extremamente atualizados e impactantes, tá? 2022, Brasil, São Paulo. A gente bateu 38,8% de prevalência para depressão pós-parto, tá? Depressão perinatal, sendo que 14% responderam positivamente o item 10. O item 10 da escala de Edimburgo, que é a escala de rastreamento de depressão perinatal, é o item que refere ideação suicida, ou seja, 14,3% em risco aumentadíssimo para suicídio materno. Não sei se vocês tinham acesso já conheciam esse estudo de 2022, quase 40% em São Paulo, gente. Impactos, né, amplificadores causados também pela pandemia, a gente não pode esquecer. Gente, a gente vai entrando já quase para o finzinho da nossa capacitação, e eu fiz um trabalho bem minucioso, bem didático, para mostrar para vocês que ferramentas são mais adequadas para a gente rastrear e prevenir, né, transtornos mentais perinatais. Vou começar falando do rastreamento de ansiedade perinatal, tá? É um instrumento validado em 2021, que está aí buscando, que é uma adaptação da escala de ansiedade-estado, do inventário de sintomas de estresse e da escala de depressão pós-parto de Edimburgo para o português, tá? Então, esse instrumento, ele vai viabilizar justamente o encaminhamento, tanto médico quanto psicológico, tá? E pode ser utilizado pelos profissionais de saúde. Então, autorrelato, né? E é de super fácil aplicabilidade. Rastreamento de transtorno de ansiedade generalizada, que não esse é o único instrumento que a gente tem atualmente, que é próprio para sintoma de ansiedade gestacional, tá? Mas a gente tem outros instrumentos internacionais que podem ser utilizados no rastreamento, por exemplo, de transtorno de ansiedade generalizada. Esse instrumento, o GAD-7, são 7 perguntas, tá? Que vão do score 0 ao 21. Quanto mais próximo ao 21, mais prevalência de transtorno de ansiedade generalizada. Rastreando aqui, a gente faz um encaminhamento necessário já desde a gestação, tá? Karen, sim, está disponível. Essa escala, ela está sendo validada para venda, tá? Ela ainda não está disponível para aplicação. Mas o estudo dela, onde eu me pautei para conseguir montar aqui um instrumento de rastreio, ele já foi disponibilizado e ele vai estar no Hotmart, tá? Esses instrumentos deveriam ser utilizados pelos clínicos gerais, clínico geral, enfermeira obstétrica, tá? Toda a atenção básica. Rastreamento de ansiedade, que também pode ser aplicado durante a gestação, é a escala de Beck, tá? Não é propriamente um instrumento voltado para a gestação, como eu falei, o único, ele ainda está em processo de liberação para utilização e validade, mas o inventário de Beck, ele é reconhecido internacionalmente e ele pode ser um excelente instrumento, eu utilizo, inclusive, bastante no consultório, tá? Porque, inclusive, ele é uma excelente forma de psicoeducação com as pacientes, sabe? Porque ele foca bastante nos sintomas físicos da ansiedade. Então, a gente consegue ensinar o paciente, a partir das respostas na escala de Beck, a reconhecerem quando estão numa crise de ansiedade severa, quando estão com o grau de ansiedade aumentado, tá? Esse vai estar também no Hotmart.
repetir o slide, mas basicamente, para responder a pergunta, ele ainda está, o instrumento de rastreio, o SAG, ele está em processo de avaliação pela SATPC, então ele ainda não está disponível para download, para venda, para aplicação em pesquisa, tá? Mas, através do estudo, vocês podem organizar mais ou menos da forma que eu organizei aqui, para dentro de consultório privado, por exemplo, isso já é mais possível. Esse é um instrumento de rastreamento de depressão gestacional próprio para atenção básica, tá, Karen? Então, eu separei aqui para vocês. Bruna, tu consegue me tirar daqui do cantinho para a gente ler aqui a escala? Então, essa é uma escala super recente, de 2020, tá? Onde é possível fazer o rastreamento de depressão gestacional na atenção básica. E aqui estão as diretrizes, ele é um questionário autoaplicável, tá? Então, a própria gestante vai responder caso ela tenha instrução. Caso ela seja analfabeta, a gente precisa estar junto com ela, né, respondendo. Aqui, né, um instrumento mais referenciado em todos pela própria OMS, todas as organizações internacionais, é o questionário, o EPDS, que é o Edimburgo, tá? Ele é um questionário para rastreamento de depressão pós-parto, tá? E são 10 perguntas, autorreferenciável, ou seja, a própria puérpera vai responder, mas que pode ser aplicado por qualquer pessoa. A própria puérpera pode entrar na internet e ela mesma fazer, tá? É uma excelente forma da gente fazer os encaminhamentos, tá? Acima de 10, se a gente pontua, se a puérpera pontua acima de 10, a gente já faz encaminhamento, tá? Para o tratamento adequado, principalmente encaminhamento médico, tá? Para psiquiatria, porque o risco está aumentado. Essa é uma escala que a Márcia da Fiocruz, inclusive, me mandou agora há pouco, que é a escala que a pesquisa Nascer do Brasil utiliza para rastreamento de transtorno de estresse pós-traumático. Essa é a cereja do bolo, assim, que eu estou trazendo para vocês, porque nós né, psicólogos, profissionais da parentalidade e da perinatalidade, que atuamos com mulheres no período perinatal, que viveram a experiência de gestar e parir, tá? É excelente para a gente saber distinguir se nós estamos diante de um quadro de transtorno de estresse pós-traumático, tá? Então, essa escala vai estar no Hotmart e é importantíssimo aí que a gente fique atento, né? E utilize corretamente os instrumentos que nós temos. Ó, a Karen está dizendo, eu adaptei o Edimburgo para pontuação para facilitar a busca. Ótimo, é isso mesmo, tá? Mas é bem simplesinho de fazer, tá? A gente sempre tem que estar atenta à pergunta número 10, que é a pergunta se pontuar sim aqui, já é direto para o encaminhamento, tá, gente? Não precisa nem contar. Então, essas são as principais escalas que eu estou disponibilizando para vocês e que podem ser excelentes, né, para que vocês possam estar capacitando as pessoas das equipes de vocês, triando melhor os pacientes, fazendo uma melhor anamnese dos pacientes que estão, né, passando pelo ciclo gravídico puerperal. É importante que vocês entrem em contato com esses instrumentos, que vocês criem intimidade, tá? Muito bem, Bruna. Muitos dos materiais, tá, que eu estou disponibilizando aqui nos slides da capacitação de hoje estão disponíveis no nosso site do Maio Furtacor. A gente tem um drive com as principais referências das pesquisas mais atualizadas, dos guidelines mais atualizados, das escalas mais referenciadas, para compartilhar com o público geral, tá? Então, esse link vocês podem disparar para quem vocês quiserem. Muitos artigos que estão lá são artigos de pesquisadores realmente muito renomados. Tá lá também os artigos todos da Alessandra Reis. Vocês vão encontrar também
Nesse link que a Bruna colocou no chat, vocês vão encontrar todas as escalas, vocês vão encontrar o estudo lá dos custos no Brasil, no Reino Unido, tem material em inglês, em francês, em português, tá? Então, de material e de bibliografia, vocês estão bem servidos, eu imagino, tá? A gente só tem 2 horas, né? A gente tem 15 minutinhos que eu queria deixar para perguntas. Mas amanhã, sem dúvida, a Patrícia vai complementar e vai trazer outros vieses aí para a gente aprofundar ainda mais, tá? Os nossos conhecimentos e ferramentas, tá? Para intervenção precoce, para encaminhamentos. Todas essas escalas podem ser usadas tanto na clínica quanto na área hospitalar. Na clínica, sim, na área hospitalar eu não tenho certeza. Isso depende das instituições, tá? Instituição que trabalha com pesquisa não vai, você vai ter todo um comitê de ética, né? Vai ter toda uma questão de validação para conseguir aplicar. Mas enquanto autônomos, a gente pode ter esse norte para orientar a nossa conduta clínica, tá? Por exemplo, a escala de burnout parental, eu mesma traduzi e eu mesma utilizo, mas ela não pode ser utilizada, ela não tem validação, mas ela orienta as minhas condutas, entende? Orienta a forma com que eu vou conduzir a partir de todas essas triagens, de como que eu vou conduzir o tratamento mesmo, né? Então, é bem importante que a gente vá criando intimidade. Você não precisa ser pesquisador para se afinar com os instrumentos, né, para ajudar e apoiar, por exemplo, o diálogo com a psiquiatria. Né? Uma coisa que eu só vou, por exemplo, encaminhar para a psiquiatria uma paciente após fazer uma escala de Edimburgo, um inventário de Beck, porque eu já vou falar com a psiquiatria dizendo, olha, fulaninha de tal pontuou tanto no Edimburgo, e tanto no de Beck, tanto no outro inventário, porque nós, enquanto psicólogos, a gente vê muito mais o nosso paciente do que o psiquiatra, né? Então, para a gente ter, de fato, um encaminhamento adequado e uma rapidez mesmo das intervenções, porque muitas vezes a gente está em caso de risco de vida, a gente não pode ficar andando atrás do rabo, sabe? Então, é importante estudar mais sobre esses instrumentos e criando intimidade com eles, para que a gente saiba dialogar dentro de um vocabulário adaptado e adequado, que contribua principalmente para os desfechos e para o tratamento adequado do paciente que está diante da gente. Olha, Karen, eu senti que as próprias pacientes ficaram confusas com o resultado. Então, eu distribuí na rede do SUS, na roda de gestante que fiz durante a campanha esse ano. Ótimo, ótimo. Quanto mais a gente vai criando intimidade com as escalas, mais a gente vai psicoeducando a população, tá? Essa é uma função extremamente importante do rastreamento, né? Não é rastrear para botar uma etiqueta, é rastrear para psicoeducar, para conduzir adequadamente as condutas do tratamento. A gente tem 10 minutinhos. Quem quer conversar, quem tem dúvida. Gente, enquanto não surgem as dúvidas, chegamos quase ao fim. Bru, você consegue colocar o vídeo aquele vídeo que está no YouTube da gente? Enquanto vocês vão... Eu queria colocar o vídeo. Será que eu consigo? Vou colocar aqui o vídeo, peraí.
Uma em cada 4 mulheres sofre de depressão pós-parto no Brasil. Mais de 75% das mulheres não recebem diagnóstico e tratamento adequados. O período que vai da gestação até o primeiro ano de vida de um bebê é o período em toda a vida da mulher onde ela está mais suscetível a desenvolver transtornos mentais, aumentando em até 10 vezes o risco de ansiedade e depressão. Uma vez que o nível hormonal da mulher muda drasticamente após o parto, é comum que até 85% delas experimentem oscilações severas de humor nos primeiros dias do pós-parto, o que pode tornar o baby blues um período desafiador para muitas mulheres. Foi o que vimos recentemente no vídeo da Tayla Ayala sobre sua própria experiência no puerpério. E é por isso que a saúde mental materna importa. A campanha Maio Furta Cor busca conscientizar a população sobre a importância da saúde mental materna e promover políticas públicas baseadas em evidências científicas para pautar mudanças efetivas na assistência à saúde mental materna em nosso país. Saúde mental materna importa e impacta diretamente no desenvolvimento infantil e nas futuras gerações. Na depressão pós-parto, a mulher é a vítima, não é a culpada. Saúde mental materna importa. Importe com a mãe, assuma essa causa. Para quem não sabe, esse é um vídeo caseiro feito pela Bruna. Domingo, em casa. Ela, uma câmera, saiu pelo meio da rua entrevistando as pessoas e gravando. E é isso, né, gente? Nós somos o Maio Furta Cor. Eu agradeço imensamente o apoio de vocês, né, que estão financiando financeiramente aí a campanha desse ano. Ai, meu Deus. Alessandra Arraes dizendo excelente aula. Meu Deus. Agora vence na vida, Alessandra. Sem dúvida, a aula de hoje vai ser complementada de uma forma... a gente pensou o conteúdo de uma forma muito complementar. Então, a aula de hoje abre alguns temas. Patrícia continua amanhã. E, para fechar quarta-feira, vocês vão estar disponíveis com aula sobre pré-natal psicológico, né, que é a grande ferramenta de prevenção que nós temos em nosso país, graças a Alessandra Arraes, né, uma das diretoras da EPP. Te agradeço muito, não apenas pela oportunidade de estar aqui hoje, Alessandra, mas pelo apoio na campanha desde o ano 1 e por ter dado de presente para a nossa população esse instrumento tão valioso. Tá? Para quem ficou até o final, vamos lá, notícia, Bruna. A gente liberou um cupom exclusivo para as pessoas que estão aqui e ainda não adquiriram a camisa da campanha, tá? Então, a gente está dando 15% off na camisa da campanha Maio Furta Cor. E estamos queimando estoque, o cupom Maio é PT. Vão lá, vistam essa causa e levem essa causa o ano inteiro. Eu fico à disposição para toda e qualquer dúvida. Queria ter aprofundado muito mais nos temas, mas a gente precisa pincelar, né? Ali está o cupom do desconto para vocês que estão, né, participando exclusivamente da capacitação. Eu fico à disposição por e-mail, por WhatsApp, no Instagram, né? Quem não me segue, não me conhece, eu sou Acolhedoramente no Instagram, né? E fico aí contando com o apoio de todas vocês para difundirem a causa e democratizarem o conhecimento, né? Para que mais e mais pessoas possam se beneficiar dessas desconstruções todas e que a gente lute, de fato, por políticas públicas de saúde que assistam à integralidade da saúde da mulher. Tá bom? Um beijo a todas. Fico aí, bom descanso para todo mundo. Se preparem, porque amanhã tem mais conhecimento denso para a gente dar seguimento à capacitação. Tá bom? Bianca, Alessandra, Lu, muito obrigada por a gente estar junto nessa jornada. Bruna, amiga, melhor amiga curitibana, que está aqui nos perrengues da campanha e da vida, obrigada por estar sempre comigo e ter cuidado hoje da nossa transmissão aqui.
viu? Um beijo para todas. Até a próxima.